Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai entrar hoje num conteúdo novo. A gente vai começar a falar sobre o teatro, né? O capítulo que a gente vai entrar agora trata, né, do drama à comédia. A gente vai fazer uma introdução hoje à origem do teatro, né? O que é o teatro? A gente pode dizer, né, segundo ali os estudos que se tem, os registros, né, com base ali com estudos sobre as primeiras civilizações, com estudos de arqueologia, a gente pode dizer que o teatro deve surgir ainda nas sociedades primitivas, ali com práticas de rituais, práticas religiosas. Como a maioria, né, das linguagens artísticas, ele vai nascer ali a partir de uma forma de ligado às crenças, né? Ligado às religiões, às crenças dessas sociedades primitivas. Então, por exemplo, na pré-história, acredita-se que eles tinham uma tentativa de se comunicar com as forças da natureza que envolvia ali esse tipo de tentar representar, tentar imitar os sons da natureza. Isso ali é o começo, né, do desenvolvimento da representação, do desenvolvimento do que é o teatro. Mas é mais para frente na Grécia, mais tarde, né, na Grécia, que o teatro que a gente conhece hoje começa a ser desenvolvido. É no teatro grego que a gente vai ver essas características mais próximas à linguagem teatral dos dias de hoje, né? Então, essa questão de se contar histórias, desenvolvimento de personagens, figurino, até cenário, isso começa a ser desenvolvido com o teatro grego. Mas na Grécia também era ligado ainda essa questão da crença, essa questão da religião. Os gregos, eles tinham costume, né, de fazer rituais para os seus deuses, e especialmente, assim, e a questão da representação, né, do teatro vai ser parte desse ritual, mas especialmente nos rituais dionisíacos, nos rituais que eram em honra ao deus Dionísio. Dionísio era o deus do vinho. Então, eles se juntavam em grupos, usavam máscaras para representar animais ali e declamavam poesias, dançavam, cantavam para honrar o deus do vinho, que era o deus da festa. Então, eles faziam esses rituais em honra a Dionísio, e é a partir daí que começa a se desenvolver a questão da representação, do teatro ali do teatro grego, né? Essa questão do uso das máscaras, uso da poesia, dança, música estando envolvida também, que o teatro grego ele vai ter essa ligação também com essas questões, né, de dança e música. Então ele começa a ser desenvolvido ali a partir desses rituais dionisíacos, né? E aí eles começam a usar essas representações para contar as histórias dos deuses, contar histórias, né? As lendas de Dionísio, as lendas de outros deuses também. E aí, conforme foi se desenvolvendo nessa linguagem teatral, eles começam também a criar histórias. E aí a contar outras histórias mais fictícias, mas sempre tem uma certa ligação também com essa questão dos deuses, com as questões das... A gente vai entender isso um pouco mais pra frente, com essa questão da crença, né? Que era algo realmente muito importante na cultura grega. Bom, um ponto importante também que vai ser desenvolvido é aonde essas representações, né, essas apresentações vão acontecer. É nesse período da Grécia Antiga que se desenvolve o espaço do teatro. Na verdade, a palavra teatro, que hoje em dia a gente falava ou teatro, mesmo que não seja no teatro físico, né? A gente fala, fulano faz teatro. Não quer dizer que ele constrói o prédio do teatro, ele faz peça de teatro. A gente usa, né, essa palavra teatro para se referir
as peças, a representação, a atuação. Mas na época da Grécia, né, a palavra ela surge para se referir apenas ao espaço arquitetônico. Então, todo aquele espaço arquitetônico ali, eles se referiam, que a gente chama também de teatro, eles chamavam de teatro, mas era só isso, né? A palavra teatro se referia ao espaço arquitetônico apenas, não a questão da representação, da atuação. Isso aí era representação, era atuação, apresentações. Teatro mesmo é só o nome do prédio, né? Da construção. E aí surge esse teatro de arena. O teatro de arena, né, ele tem esse formato, né, lembra um pouco ou a questão de um campo de futebol, como o Maracanã, algo assim, só que em meia lua, né, ou seja, cortado pela metade, em meio círculo. Eles eram cavados na terra para ter essa inclinação e tinham os bancos parecidos com arquibancadas. O Teatro Epidauros de Atenas, que é isso que a gente está vendo na imagem, ele existe ainda lá até hoje, né? É uma das construções que ainda se tem ela intacta, né? Praticamente. Então aqui a gente consegue ver, ó, tá vendo? Ele é um buraco, né? Como se fosse um buraco gigantesco. Não muito profundo, mas assim, um buraco bem grande para poder fazer essas arquibancadas. Isso é para acústica, né? Para poder propagar o som. Então, essa forma, né? A gente chama até de... Hoje em dia, a gente chama de concha acústica. São esses espaços de apresentação que são assim, tem essa inclinação e são mais fundos, né? O palco fica ali embaixo e a plateia fica aqui em cima. E aqui, né, esses bancos a gente tem nesse formato de arquibancada. E a gente vê, né, aqui tem uma pessoa, então a gente consegue ver que era bem grande mesmo, né? Era um espaço bem grande, com muito espaço para público. Muitas pessoas iam assistir essas apresentações. E aqui no centro era onde ficavam os atores. A gente tem também, como eu já mencionei, a questão do uso da máscara. As máscaras, elas serviam ali durante esse período da Grécia Antiga para marcar as expressões e caracterizar os personagens. Então tá aqui, ó, marcar expressões e caracterizar personagens. Como assim marcar as expressões, né? Se a gente aproximar aqui, a gente vai ver que as máscaras, elas tinham essas expressões bem exageradas, tá vendo? Bem marcadas. Isso ajudava a facilitar a visão do público. Porque como a gente viu, né, os teatros eram enormes, né? Tinham esses tamanhos, assim, era uma proporção enorme. Então tinha gente aqui para poder assistir o ator bem aqui, ó. Então, o uso da máscara e essa questão também, esse espaço ser dessa forma, propagava o som. Então, as pessoas conseguiam ouvir o que os atores estavam falando. Agora, para ver, não daria para ver exatamente o rosto do ator, né? Que expressão que o ator tá fazendo? Aquele ator tá triste, ele tá feliz, ele tá bravo? O que ele tá passando, né? Que emoção que ele tá passando? Por isso que se tinham essas máscaras bem exageradas, porque assim, mesmo se a pessoa estivesse lá longe no teatro, ela conseguia ver, né? Essa pessoa aqui tá sorrindo, ou essa pessoa aqui, ela tá com um sorriso, mas ela tá com as sobrancelhas mais assim, então ela tá meio, com um sorriso meio maléfico. Aquela pessoa tá triste, aquela pessoa tá brava. Isso porque tinha essas máscaras, né, com essas expressões bem exageradas. Também ajudava a caracterizar o personagem, né? Então, quando a gente viu, aqui a gente consegue perceber nesses exemplos, elas são diferentes, elas têm, além das expressões, elas têm também, tipo, cabelo, se é um rei tem a coroa, tem outras marcas, né, de características para ajudar a caracterizar o personagem. Isso é importante também,
porque como a gente vê aqui no slide, isso está no livro de vocês também, as mulheres elas não podiam atuar. Isso porque o papel da mulher na sociedade da Grécia Antiga, ele era muito, sofria muita discriminação, era muito questionado no sentido... Questionado não, ele era realmente, sofria essa questão de discriminação, não era valorizado. Então a mulher, ela não era considerada como uma cidadã, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs. E aí por isso elas não tinham permissão para atuar, não podiam participar desses rituais, não podiam ser atrizes, né? Fazer atuação, fazer as apresentações de teatro. Então, os homens é que faziam também os personagens femininos nas histórias. E aí tinha essa questão de se utilizar a máscara para caracterizar esses personagens. Bom, como a gente sabe, com o tempo, as máscaras elas se tornam um símbolo da representação teatral. E a gente tem, né, a máscara da tristeza, representando a tragédia, e a máscara ali da alegria, né, do sorrindo, representando a comédia. Isso que são os dois estilos ali, os dois primeiros ali estilos de peça teatral, a tragédia e a comédia. A tragédia, ela trazia ali histórias dramáticas que mostravam as consequências ruins quando não se aceitava a vontade divina. Então lembra que eu falei, eles vão começar a criar histórias fictícias, mas ainda vai ter essa ligação forte com a questão da crença, com a questão da religião, a questão dos deuses. Então aqui na tragédia ele vai mostrar personagens que não aceitavam essa vontade divina, ou seja, não aceitavam a vontade dos deuses, iam contra os deuses de alguma forma e acabavam se dando mal. Então tinha ali, as tragédias são essas histórias dramáticas que mostram essas pessoas que estavam indo ali contra as divindades, contra os deuses, de certa forma, ou não estavam aceitando ali algo ruim que aconteceu com eles, mesmo tendo sim essa crença de se aceitar essa vontade divina. A gente tem aqui como autores, né, exemplos de autores, o Ésquilo, o Sófocles e Eurípides. É um exemplo, né, de peça da tragédia, né, de roteiro da tragédia, é a peça Antígona, de Sófocles, que é, na verdade, uma continuação de outra peça também de Sófocles, que é Édipo Rei. Aqui, em Édipo Rei, a gente conta a história de Édipo, e aqui em Antígona a gente conta a história de sua filha, Antígona. Antígona era o nome, né, de uma das filhas de Édipo, em que eles estão se revezando ali no poder, ela e os irmãos. E a gente tem toda, né, uma história ali com a família, ligado à questão do tio e da mãe, desses jovens, né, de Antígona e seus 3 irmãos, mas o foco, né, nas ações de Antígona. Já as comédias, elas vão ser histórias engraçadas, que também são chamadas de sátira, baseadas em fatos do cotidiano. E a gente tem aí como um autor, né, um dos autores principais, o Aristófanes. As comédias, elas vão ser essas sátiras, elas vão fazer críticas à própria sociedade grega, às vezes aos próprios governantes. Como eu falei, vai ter sempre referências a questões dos deuses, mas a sátira vai ser mais ali, as críticas mais voltadas para a própria sociedade, né, para o ser humano comum. Então eles vão fazer baseada nesses fatos do cotidiano, às vezes contando ali algum acontecimento importante que teve na sociedade, alguma fofoca que aconteceu com alguém ali daquela região. Então eles vão se basear nessas histórias, nesses acontecimentos ali do cotidiano da sociedade grega, para criar as suas comédias, né? O que é muito parecido com o que é feito hoje em dia também na comédia, principalmente com o que a gente tem, né?
que é um dos principais tipos de comédia feitos hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também, né? Que é o stand-up comedy, que nada mais é que uma comédia que o comediante se baseia ali em fatos cotidianos ou em fazendo críticas à própria sociedade, a ele mesmo, à sociedade, por mais que se tenha ali certas polêmicas envolvidas às vezes, a ideia é essa mesmo, essa base de se basear em fatos cotidianos para criar, né, ali histórias engraçadas, criar piadas e fazer o público rir. Trazer ali uma crítica bem humorada a esses fatos, né, do dia a dia, que fazem parte ali do cotidiano ou da sociedade como um todo, ou apenas do comediante que está falando. É a mesma ideia ali que já se tinha desde a época do teatro grego. Outro elemento importante também do teatro grego era o coro. Tinha esse coro, né, que eram essas pessoas que estavam em grupo, que ajudavam a narrar a história. E geralmente ali a partir de música, né, cantando. Então, enquanto os atores iam representando as cenas, a narração era feita por esse coro em forma de música. No filme Hércules, que eu já citei para vocês outras vezes, a gente tem, né, as musas, os personagens que são essas aqui, que são as musas, que narram a história do Hércules em forma de música. Isso porque o filme, né, ele vai trazer, por se passar na Grécia, ele vai trazer várias referências à cultura grega. E aí, uma das referências que se tem ao teatro grego é esse uso do recurso desse coro feito pelas musas narrando a história. Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. E heróis como Hércules. Querida, você quer dizer músculos? Eu queria fazer um balanço legal. A nossa história, na verdade, começa muito antes de Hércules. Há muitos milênios. Favor de norte a sul. No início o mundo era um horror, com os titãs gigantes espalhando o terror. Era um lugar do mal. Não dava pé, ficou infernal. Com terremotos e vulcões reinavam caos total. Diz, garota! E logo veio seu caos. Por hoje eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade, então, a esse conteúdo. Como sempre, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem entrar em contato comigo. E a gente se vê, então, na próxima aula.